Boa tarde, boa tarde. Muito bem-vindos ao nosso programa semanal sobre educação patrimonial, onde sempre falamos sobre planejamento patrimonial da família, sucessão patrimonial também e as melhores formas de como fazer para proteger o seu patrimônio para que ele permaneça intacto aos seus filhos, herdeiros e que fique no seio familiar. Eu sou Cíntia de Móveis Santiago Lohaus, advogada há 33 anos, especialista em direito de família e das sucessões e planejamento patrimonial, com escritório aqui em São Paulo. Boa tarde, Antônio, boa tarde a todos. Um assunto que causa muito interesse nas famílias brasileiras é: para que serve uma holding familiar e se devo ou não montar esse sistema? Como é que funciona isso tudo? O planejamento patrimonial, ele é excelente para quem possui ou ainda não possui e nem começou a formar o seu patrimônio. O nosso programa aqui semanal, todas as quartas-feiras, às 12h30, nós nos encontramos aqui para que a gente possa falar sobre esses temas importantes para você e principalmente para a sua família. Se você ainda não se inscreveu no canal, inscreva-se. Toda semana estaremos aqui juntos. Compartilhe com seus amigos e outras pessoas que você sabe que se interessam ou venham a se interessar pelo assunto. Então, vamos lá. É um sistema extraordinário, o sistema de holding familiar, para quem já tem patrimônio, para que possa evitar o inventário futuramente, cujo custo varia entre 20% e 40% do patrimônio. Só para os herdeiros, os filhos possam receber esse mesmo patrimônio. Veja que absurdo, não é mesmo? O planejamento patrimonial por meio de uma holding familiar é uma excelente estrutura para a família. Fala-se muito em holding familiar. E para que serve uma holding familiar? E como organizar o seu patrimônio? Então vamos lá, veja só. A holding familiar é um sistema de organização patrimonial de uma família, com o objetivo de proteger esse patrimônio e evitar o inventário. E por quê? Porque ele traz uma enorme economia financeira para a família, uma enorme economia tributária gigantesca, principalmente quando já pensamos na reforma tributária já aprovada. Ela vai proteger o patrimônio e para quem tem imóveis alugados, terá um aumento dos ganhos anual. Economia tributária super vantajosa. Se você recebe os seus aluguéis dos imóveis ali que você já alugou, esse sistema de proteção patrimonial da holding familiar vai te trazer maiores vantagens tributárias. Você vai receber mais dinheiro, porque você vai ter uma enorme economia. O objeto da holding familiar, o seu objeto, pode ser uma pessoa jurídica, para, por exemplo, trazer eficiência de aluguéis, quando você aluga os imóveis, e organizar o seu patrimônio contra todos os riscos. E, para isso, tem que separar o que é atividade econômica dos bens da família. Toda atividade econômica tem riscos. Então, não misture a sua empresa com o seu acervo patrimonial da família. Pensar que você vai pegar todo o teu patrimônio e colocar dentro de algo que exerça atividade econômica é muito temeroso. Por conta da atividade econômica, como o professor Fábio Ulloa Coelho ensina, é uma atividade de risco. Não faça isso. Pensar também em colocar o acervo patrimonial da família dentro dessa instituição
que exerce uma atividade econômica é totalmente péssimo. E por quê? Veja os riscos. Quais são? Penhora de bens, ações trabalhistas, execuções fiscais, dívidas de impostos e vários outros dissabores, fruto desses problemas. Quer dizer, como é que você vai colocar tudo que você tem dentro de uma empresa se amanhã você pode correr esses riscos de ações trabalhistas, dívidas de impostos e tudo mais? Não, não faça isso. E como fazemos aqui no escritório? Então, para dar 110% de proteção aos clientes, nós fazemos da seguinte forma: essa empresa que não vai ter atividade econômica nenhuma ganha, assim, um contorno excelente no planejamento patrimonial, excelente para as famílias que querem organizar o seu patrimônio. Porque nasce a opção de existir uma empresa que não exerce atividade econômica nenhuma, não tem folha de pagamento, nem funcionários, nada. Isso é o máximo, isso é sensacional. É o direito brasileiro, a Constituição Federal, que nos dá a possibilidade de termos uma empresa que não exerça atividade econômica nenhuma. Isso é sensacional. E você já pode organizar todo o patrimônio da sua família dentro dessa empresa que não tem atividade nenhuma de risco e proporciona um ambiente de maior segurança para as famílias brasileiras utilizarem essa dinâmica da holding familiar como o seu sistema de planejamento patrimonial. E toda a família brasileira realmente pode fazer isso. Então, você consegue ter uma sociedade cujo objeto é, em princípio, participação societária para poder organizar o patrimônio. Você não vai emitir uma nota, você não vai ter nenhum funcionário, você não vai ter risco nenhum nessa empresa que você vai constituir. Então você me pergunta, e aí, Cíntia, o objeto dessa empresa não é exercer atividade econômica nenhuma, com o objetivo maior de organização patrimonial da família, com segurança e separando os riscos da perpetuação e proteção da família? Sim, é isso aí, exatamente isso. Aqui no escritório, nós utilizamos uma forma nova de executar e pensar, deixando para trás aquela antiga forma de adquirir patrimônio no próprio CPF, porque cai no inventário. Não tem jeito, com certeza, essa velha forma de adquirir patrimônio no próprio CPF vai cair no inventário, porque o CPF não é eterno, mas uma empresa é eterna. E ela sempre será eterna pela forma que ela será administrada, com uma excelente gestão. E aí ela vai ser eterna. O seu CNPJ dessa sua empresa, que a gente chama, né? Não o seu CPF. O CNPJ da empresa. E é isso mesmo. Nós já podemos utilizar um sistema que a lei brasileira já garante desde 1976. Muitas pessoas já se utilizam desse sistema. Você percebe que você também pode, não só os grandes empresários brasileiros, mas você, uma pessoa que tem um patrimônio, também pode exercer essa faculdade que a lei te dá de se utilizar do sistema de uma personalidade jurídica. Isso existe desde 1976, não é novo, não. Mas esse sistema só os grandes empresários se utilizam,
Por isso que a reforma tributária não vai atingi-los, porque eles sabem como construir esse sistema. E você também pode, protegendo e perpetuando o seu patrimônio, evitando que os seus filhos futuramente passem pelo caro e burocrático processo de inventário. E num momento ainda que você não vai estar aqui para ajudá-los. Podem escrever aqui no chat se vocês têm alguma pergunta ou alguma dúvida. Porque nessa empresa, como funciona? Primeiro, você vai doar as cotas sociais aos filhos, sem perder o comando sobre as cotas sociais, sobre essa empresa. Então, você já consegue visualizar as astronômicas vantagens desse sistema de holding familiar. Você vai, primeiro, perpetuar o seu patrimônio, evitando que os seus filhos paguem caro pelo inventário, para que eles possam receber o patrimônio que você comprou e quer deixar a eles. Você também vai poder proteger o patrimônio em relação a terceiros, como a gente mencionou aqui. Por exemplo, dívidas com funcionários, dívidas trabalhistas, que, por exemplo, na sua empresa, possa vir a acontecer futuramente. Você também vai evitar a presença de terceiros, como genros e noras. Porque os seus filhos, mesmo que casando, seja qual for o regime de bens, os genros e noras nunca vão integrar esse sistema de holding familiar. Eles vão estar totalmente fora desse sistema. E você pode fazer isso. Você tem essa faculdade de fazer isso, de que os genros e as noras não integrem essa estrutura. Você também vai poder ter total domínio e comando sobre os bens, podendo até dar em garantia, dar esse patrimônio em fiança. Você pode administrar o seu patrimônio como você quiser. Você pode criar dívidas se você quiser. Aí eu vou dar esse bem em garantia, aí eu vou poder pagar? Claro que você vai pagar, claro que você vai poder pagar, porque você não está montando sistema nenhum para causar fraudes. Então, você pode ter totalmente o comando sobre todos esses bens e utilizar esses imóveis para dar em garantia, dar em fiança. Sim, você pode. Outra grande vantagem desse sistema, você tem uma liberdade patrimonial. Você pode vender o imóvel, você pode alugar esses imóveis e administrá-los como você bem quiser. Você comanda tudo. Outra grande vantagem, e principalmente evitar litígios entre os herdeiros. Por meio desse sistema, você vai conseguir manter a paz patrimonial, a paz familiar, porque o patrimônio já vai estar todo organizado. Então, os filhos não vão começar a brigar. E se um dia a gente daqui, se for, espero que demore muito, o nosso esposo ou a nossa esposa, ela não vai ter problema nenhum com os filhos, com os herdeiros. Tudo vai estar totalmente organizado. Aqui no escritório, que é uma excelente notícia, nós desenvolvemos uma estrutura de proteção ao cliente. 110% de proteção ao cliente nessa formação da holding familiar, que são, veja, a primeira grande proteção. O dono do patrimônio terá uma administração permanente, até quando ele não estiver aqui. Quem manda na estrutura de uma empresa, nesse padrão, nesse porte, nesse objetivo da empresa holding familiar,
é quem tem administração permanente. O dono do patrimônio terá essa administração permanente até quando ele não estiver mais entre nós. Outra grande e enorme, excelente vantagem é uma participação que chamamos de Golden Share. A Golden Share é uma cota societária de ouro. Ela tem um poder, é um poder total sobre a empresa. Por isso o nome, não é mesmo? Uma Golden Share. Também tem a grande vantagem de ter a Call Option. É uma cláusula que também traz de volta ao dono do patrimônio as cotas que ele já doou ao filho. As cotas que ele já doou aos filhos para fazer a sucessão evitando o inventário, ele pode reaver essas cotas. Ele pode reaver as cotas que ele já doou aos filhos. Sim, nesse sistema que a gente faz aqui no escritório, com essas cláusulas e essa proteção assim extraordinária, sim, o dono do patrimônio já pode chamar para si novamente essas cotas que já doou aos filhos. Isso é bárbaro, essa cláusula é bárbara, extraordinária realmente. Também nós temos uma outra cláusula de mandato, onde o pai, o dono do patrimônio, que é procurador do filho, ele se torna procurador do filho, com essa força da cláusula de mandato. E o pai continua mandando em tudo. O pai vai continuar mandando em tudo. Essa cláusula de mandato é realmente um achado, como a Golden Share, como a Call Option, e também nós trazemos cláusulas extraordinárias específicas para o sistema. A primeira é a cláusula da inalienabilidade, ou seja, filho nenhum vai poder vender nada que faça parte da empresa, sem o comando do pai, sem autorização do dono do patrimônio, que é você. A segunda cláusula, fortíssima, é inalienabilidade. O filho não vai poder vender nada sem autorização do dono do patrimônio. Isso traz muita força a esse sistema dessa holding familiar. Percebe? Impenhorabilidade é outra cláusula fantástica, porque nenhuma dívida antiga, anterior ao sistema de holding familiar, nada vai poder derrubar esse sistema, a não ser que haja a figura de uma fraude, a não ser que haja o ânimos de constituir uma empresa para fraudar um direito de terceiros, percebem? Então, essas cláusulas são muito importantes, importantíssimas, que não derrubam esse sistema que é construído e que aqui no escritório nós construímos com muita experiência e com muita habilidade, porque para você poder formar o sistema, precisa conhecer a lei, precisa conhecer o direito societário, direito tributário, as normas da Constituição Federal e, principalmente, o direito de família e sucessões, para poder fazer um planejamento amarrado, bem adequado. Boa tarde, Sidmove, boa tarde, senhora Marinalva, muito prazer em tê-las aqui comigo. Eu vou contar uma coisa para vocês. É o caso de uma cliente da semana passada. Ela chegou aqui no escritório e disse assim: eu tenho um marido que tem uma filha só dele, a tal da Adriana. Ela tinha só uma filha e o casal tinha um filho comum, o Antônio. E o que ela queria? Ela queria formar a holding familiar dela sem a participação
da filha só do marido, a tal da Adriana. E ela me perguntou como é que eu posso fazer isso, porque, na verdade, eu que comprei os 2 terrenos, as 2 casas, a outra casa onde a gente mora. Aliás, eu comprei com uma reserva que eu tinha de uma situação que eu saí de uma empresa, recebi toda a minha indenização, só que eu já estava vivendo com o meu marido. E a gente só fez a escritura de união estável depois. E também tem parte de alguns imóveis que eu adquiri com meu dinheiro depois que a gente fez a escritura de união estável. Então, aí nós temos várias situações, né, da formação da estrutura familiar dela, mas o que ela queria mesmo é deixar a filha do primeiro casamento do marido de fora dessa estrutura. E ela me perguntou: se eu montar a minha holding familiar, eu posso deixar a filha do meu primeiro, a filha do meu só do meu marido de fora? E eu disse sim. Você pode sim montar a estrutura da holding familiar deixando a filha dele de fora. Mas você tem que você e seu marido, vocês precisam reservar a legítima dessa tal de Adriana, porque tem que respeitar a legítima. Filho é filho. E você não pode deserdar de qualquer jeito. Você não pode deixar o filho fora dessa estrutura, prejudicando essa legítima dos filhos. Você não pode deixar filho nenhum de fora. Ou seja, ela é filho desse teu marido e não pode excluí-la desse jeito. Portanto, nós começamos já a pensar uma forma de não prejudicar essa filha Adriana, para que ela não precisa participar do sistema de holding familiar, mas ela não pode ser prejudicada. Ela vai ter que ter a garantia da herança dela proveniente desse pai. Então, não pode prejudicar. Para exatamente identificar cada situação, como cada família quer, é preciso fazer a sessão de viabilidade. Aquilo que eu já falei para vocês nos outros vídeos, para que a gente possa identificar a estrutura familiar, possa conhecer a estrutura patrimonial, para que a gente possa fazer um projeto adequado a essas famílias. Por isso, todos os clientes que vêm consultar, que vêm me consultar aqui no escritório, têm uma estrutura familiar diversa, mas sempre foi possível atender caso a caso, desde que a gente verifique que a sua família, a sua estrutura familiar, cabe numa situação de holding familiar. Porque todas as famílias têm uma estrutura diversificada, mas a gente também precisa identificar para cumprir os desejos dos donos do patrimônio, porque cada família ela é proveniente de uma situação onde o dono do patrimônio trabalhou anos a fio e não quer que tudo isso vá para inventário, porque nós temos aí uma reforma tributária que foi aprovada. A máxima da alíquota do imposto da herança, ainda no Brasil, são 8%. Em São Paulo, são 4%. Mas existem projetos, lá existem várias formas de evitar, porque já existem projetos. Não é um projeto só, tem vários lá no Senado, para aumentar essa alíquota até 20%. A nossa ministra Simone Tebet já falou que quer que chegue a 30%, porque o Brasil é um dos países que menos tributa na herança, menos tributa a herança. O ministro também, o nosso querido Tachad, ele já falou que o Brasil é um dos países que menos tributa, que precisa aumentar o imposto sobre herança. Então, nós já temos aí os estados que perderam
com essa negociação da reforma tributária entre a União e os estados já perderam nessa batalha dos impostos federais, por isso que o governo falou para cada estado, você tem que ali fazer uma lei complementar para que você possa tributar mais esse imposto sobre herança, que é de competência dos estados. Então, nós vamos ter o aumento inevitavelmente. Por isso, precisamos de uma proteção patrimonial. E o sistema de holding familiar é esse sistema que garante uma total proteção patrimonial, evitando o inventário, protegendo a harmonia familiar futuramente, no momento em que os filhos estão, num momento frágil, eles não terão de fazer nada. Eles vão pegar a certidão de óbito e levar na junta comercial, registrando esse ato. Então, é o momento que você vai ajudar, você vai estar exatamente preparando a casa dos filhos futuramente sem nenhuma perda patrimonial e nem prejuízo econômico. E os seus desejos também podem ser colocados agora no papel, mesmo sem que você perca o controle do seu patrimônio, comandando sempre, até quando você não estiver aqui. Nós precisamos deixar a casa arrumada para os filhos, netos e bisnetos. É isso que nós precisamos fazer. Vocês percebem que é possível deixar tudo absolutamente organizado? E outra, com vantagens tributárias. Pelo sistema de holding familiar, se você já tem os imóveis alugados, você vai sair de 27,5% do imposto de renda que te cobra para 11 a 13%. Faça as contas. Veja quanta economia de imposto de renda, do imposto sobre herança, do ITBI, porque não vai ter de pagar ITBI para trazer os seus imóveis para dentro dessa holding familiar, desse sistema empresarial. E é uma empresa que não vai fazer absolutamente nada. Ela tem o caráter de participação societária. Não vai ter funcionário, não vai ter folha de pagamento, não vai ter absolutamente nada. Você não vai ter gastos mensais com nenhum funcionário, nem folha de pagamento, nada. Você vai ter um gasto mensal de contador que é mínimo para poder dar as informações ao fisco, à Receita Federal. É esse trabalho que vai ter. Percebe? E você no total comando dessa empresa. Quer dizer, é uma coisa muito genial, é uma coisa extraordinária que você vai ter total controle. E os seus filhos, com aquele sistema de gatilho, só futuramente vão comandar e mandar no patrimônio todo. É assim que funciona. E se vocês tiverem qualquer dúvida, por favor, escrevam aí no chat. Vou deixar aí aberto um pouquinho o chat para vocês escreverem qualquer dúvida, que eu estou aqui à disposição. Ou se lembrarem, ou se posteriormente lembrarem de alguma questão, podem colocar aqui nos comentários abaixo desse vídeo para vocês deixarem e eu futuramente, posteriormente, vou responder certamente. Eu acho que, nesse momento, todos os seus desejos podem ser colocados no papel, sem que você perca o controle, comandando essa empresa sempre, deixando a casa em ordem. E vou me despedindo aqui, já temos aqui 30 minutos, que é o nosso objetivo com as nossas lives semanais, o nosso papo sobre planejamento patrimonial da família. E deixo aqui, vou me despedindo. E se você gostou das informações, inscreva-se no meu canal e também compartilhe esse vídeo com as pessoas que você sabe que também se interessam pelo tema. E principalmente, se você gostou, deixa aqui o seu like.
aqui o positivo aqui no nosso vídeo. Muitas pessoas já podem se utilizar desse sistema, você também pode. Espero que tenham gostado das informações. Até a semana que vem. Vou me despedindo, já agradecendo e muito a atenção e a participação de vocês. Muito obrigada e até a semana que vem. Boa tarde. Até.